Olá, muito boa tarde. A ressurreição será o maior dos mistérios narrados pela Bíblia. Em vários textos e por diferentes testemunhos, é certificada essa grande novidade da história que mudou o mundo e a situação de pessoas humanas ao longo de mais de 2000 anos. Uma verdade da fé que tem merecido o estudo de Dom António Couto, bispo auxiliar de Braga e investigador da Sagrada Escritura, cuja presença neste programa agradeço. Muito boa tarde. Olá, boa tarde. E é sobretudo para tentarmos oferecer algumas pistas de compreensão sobre a ressurreição que aqui estamos e para analisar os textos que são proclamados nas Eucaristias deste domingo. Desde logo, essa verdade da fé da ressurreição e a partir do que o Papa Bento XVI diz neste livro que temos estado a referir ao longo das últimas semanas, de que depende de facto da ressurreição e desta grande verdade a diferença que se pode... com a qual se pode olhar Jesus Cristo. É a sua opinião também, acredito, que se não fosse a ressurreição, tudo seria bem diferente, não é? Se não estávamos aqui a falar desse Exatamente. Portanto, é óbvio que a ressurreição é a pedra-base do nosso encontro, dos nossos encontros, de todas as celebrações, do nascimento da própria Igreja. Sem a ressurreição não teríamos Igreja, não teríamos este tipo de trabalho, não refletiríamos sobre nada. Isto é, tudo estaria acabado. Porque se Jesus fosse, como bem diz o Papa Bento XVI, se Jesus tivesse sido mais uma personagem na história, por melhor que fosse, não é? Isto é, por melhor que fosse, por mais bondade que tivesse metido na história da humanidade, por mais sucesso, por mais triunfos, fosse como fosse uma grande personagem, apenas seria uma grande personagem, que passaria à história como outras. E aquilo que ele quer fazer ver neste texto, nestes dois volumes de Jesus de Nazaré, nas duas partes que já temos neste momento presentes, ainda anuncia uma terceira, não é? Sobre os Evangelhos da Infância, narrativas da infância, mas o que ele diz é justamente que quer que Jesus não fique apenas uma personagem da história, portanto, que viveu há 2000 anos e que nós podemos ter os traços dominantes da vida dele, mas que acabou aí. Mas que ele quer mostrá-lo ainda hoje vivo e atuante no meio de nós. E isso é que é motivado pela ressurreição. Porque de nenhuma personagem da história a gente diz isto, não é? Todos viveram X tempo, morreram, e acabou aí a sua vida enquanto tal. Enquanto Jesus, nós dizemos que, de facto, passou pelo meio de nós, teve o seu tempo histórico de vida, mas que continua vivo e atuante no meio de nós e que isso se deve à verdade da ressurreição. Essa verdade da ressurreição é também ela histórica, faz parte da história. A história é sobretudo real e é experimentável. Digamos que, como é que temos acesso a ela? Temos acesso a ela porque o ressuscitado se fez ver a nós. Bom, a Bíblia é muito cuidadosa, porque, de facto, o Papa também o diz, a ressurreição não está aqui ao nível do nosso mundo, das coisas do nosso mundo. Não pode ser controlada por nenhuma técnica científica, nem por nada. Mas, todavia, é uma experiência, alguém que vem ao encontro dos seus amigos, dos seus apóstolos, daqueles que com ele andavam, e que traz vida nova para eles. Isto é, se de facto alguém que viveu como nós, morreu, e que agora aparece para não mais morrer, mas para injetar no coração dos seus amigos uma vida completamente nova, aí estamos perante uma coisa nunca vista na história da humanidade. E é por isso, por ser uma coisa nunca vista, que há tanta dificuldade nos textos em dizer essa coisa nunca vista, nem nunca pensada, e impensável, não é? Porque nenhum de nós, posto a pensar, algum dia poderia deduzir a ressurreição. Essa ressurreição. Poder deduzir, como o Papa também diz em alguns pontos deste texto, poder deduzir que, enfim, alguém que seja dado como clinicamente morto e que, por artifícios médicos e por artes médicas, pela ciência médica, possa retornar a esta vida, isso é possível e é pensável. Pode ser pensável. Mas retorna a esta vida por algum tempo, não é? Por algum tempo, para voltar a morrer, então sim, definitivamente. E, portanto, não foi isso que aconteceu com Jesus. Estamos sempre fechados num ciclo muito fechado. Com Jesus, o que nós dizemos com a palavra ressurreição é que Jesus morreu, ressurgiu para a vida verdadeira, em plenitude, sem mais nenhuma amarra, para nunca mais morrer e para atingir a planície sem fim da vida, que é a vida divina, a vida eterna enquanto tal, para sempre. Pronto, isso é o que nós dizemos. E por isso mesmo é que dizemos que Ele está vivo no meio de nós e atuante. Se tivesse morrido para sempre, não estaria atuante. E nós dizemos que Ele atua ainda em nós, mexe connosco, movimenta-nos, mobiliza-nos, nota-se os efeitos da sua vida verdadeira em nós. Por isso, nós dizemos que Ele está vivo para sempre. E, de certo modo, é a maneira muito interessante e muito sóbria de os textos bíblicos mostrarem isso.
Note que só a partir dos séculos X e XI, século X e século XI, é que começaram a aparecer aquelas imagens do ressuscitado. Imagens, não é? Imagens em termos enfim, de desenhos do ressuscitado. Até aí, a Igreja foi sempre muito sóbria e nunca quis sequer entrar por aí, como os textos não o dizem também. Os textos dizem que ele se fez ver, nem sequer diz que nós vimos, com estes olhos, não é? Alguém pode fazer-se ver a mim através de muitos outros meios que não seja pela vista. Fazer-se ver é o que está nos textos da ressurreição. Ele fez-se ver e fez-se presente, mas a iniciativa é dele. Ele é sempre primeiro, ponto 1, está do lado dele. Não sou eu que com as minhas capacidades ou com as minhas escadas de raciocínio ou outras tenho acesso a ele. É ele que vem ter comigo. É ele que me encontra, é ele que me descobre, é ele que me transmite o seu amor. É aí que tudo começa. Isso há 2000 anos, como nos dias de hoje. Como nos dias de hoje. Bom, isso é o que nós continuamos a afirmar e que está bastante nessa linha muito bem o Papa Bento XVI. Bom, também é sóbrio, também não quer dizer que há coisas espetaculares e que quem quiser é só vir aqui comprar. Diz que, de facto, é preciso ler com muito cuidado os nossos textos, com muito cuidado, com muita atenção e, sobretudo, deixar-se provocar pelas verdades que os textos têm. Acredito que essa provocação aconteceu desde a primeira hora, desde os primeiros testemunhos da ressurreição, e passando a análise dos textos que se escutam nas Eucaristias deste domingo, São António Couto, são sinais de quem se deixou transformar pelo ressuscitado, aqueles que vamos descobrindo. A primeira leitura que se escuta neste domingo, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, refere essa partilha, esse colocar tudo em comum por parte dos seguidores de Cristo. É um sinal transformante da ressurreição. É um grande sinal que alguma coisa aconteceu. Note que, e é importante dizê-lo, que os discípulos diretos de Jesus, num certo momento da sua paixão, quando viram que ele ia para a cruz, foram todos embora. Desistiram todos. Isto é, porque viram que aquela vida de Jesus não tinha saída. Ia acabar numa cruz. Então foram todos embora desanimados, sem deixar sequer nenhuma réstia de esperança daí para o futuro. Esperavam outro reino, outro reinado de Cristo. Exatamente, esperavam tudo de outra maneira. Portanto, era de outra maneira que eles estavam à espera que as coisas acontecessem. Quando viram aquela, foram-se embora, desanimados e desiludidos, como quem não tem mais nada a esperar daquela pessoa. Talvez venha um dia ou outro, não é? Que esse sim será o Messias, como os textos dizem, mas este não é de certeza, porque morrer crucificado numa cruz é morrer como que amaldiçoado por Deus. Portanto, não pode ser este. E, portanto, se algum início vai acontecer, é porque Deus o faz acontecer. Porque, do nosso ponto de vista, isto é, desde a nossa gramática e desde a nossa biologia, desde a nossa ciência, não há mais nada a esperar. Nem sequer desde a nossa astrologia. Não há mais nada a esperar. Portanto, tudo acabou aqui, naquela cruz. Segundo a ótica, a leitura daqueles que o seguiam. Portanto, se algum começo se dá, de facto, é devido a essa imensa notícia que abre, a esses encontros sucessivos do ressuscitado, que o texto tem muito cuidado em apresentar. É aí que vemos outra vez a primeira comunidade pequenina ainda, mas é quase como um concílio, é toda a comunidade reunida no cenáculo em Jerusalém, que é, como, por assim dizer, a primeira catedral da Igreja Nascente, esse cenáculo, na parte sul da cidade, a primeira catedral da Igreja Nascente, que tem, como vimos aí, o texto mostra, tem 3 ou 4 colunas fundamentais, como é, sei lá, o ensinamento dos apóstolos, que permanece, ainda hoje, o ensinamento, como é a fração do pão, em toda a sua riqueza e riqueza mesmo de atenção pormenorizada a cada ser humano, porque partir o pão de Jesus é já partir o corpo e o sangue dele, como um galo, isto é, fazer nossa a vida dele, a vida em plenitude, que já está aí, não para morrer outra vez, mas para ficar dentro de nós, mas também para nós acudirmos aos nossos irmãos. Esta atenção começa aí, porque esse era o estilo de Jesus. Atenção permanente a todos e a cada um, nomeadamente aos mais frágeis. Então é evidente que este polo também está aqui muito presente, tinham tudo em comum, partiam o pão com alegria, partilhavam o pão, isto é extremamente importante. Depois vem uma outra coluna que é a oração. Se passa isso, se Deus nos fez saber estas maravilhas, nós não podemos desvincular-nos dele, então vamos manter esta ponte entre nós e Deus, entre Deus e nós uns com os outros. Essa é a terceira coluna, e a quarta é a comunhão. Se é assim, então ele não ressuscitou para mim, a notícia não é para mim, é para ti, é para ele, é para todos nós. Então todos nós, numa rede,
pudermos fazer uma catedral muito mais ampla, que salte para fora do cenáculo ou para fora das nossas igrejas e que, de certo modo, faça uma rede que apanhe, que englobe todos os nossos irmãos do mundo. Essa é a descrição que nos é feita nesta leitura que se escuta nas Eucaristias deste que, de certo modo, é um sinal. Pronto, esta comunidade não teria nascido, a não ser se alguma coisa nova tivesse acontecido. E essa coisa nova é a ressurreição de Jesus. Sr. António Couto, tenho que trazer aqui para a nossa conversa o que é também um acontecimento deste fim de semana, deste domingo, o facto de ser o Dia da Mãe. Que a mãe pode significar este sinal de uma comunidade unida em redor, enfim, no caso aqui os cristãos em redor de uma certeza da ressurreição. Que papel tem a mãe na afirmação dessa unidade no interior de uma família? Tem com certeza imensa importância, não é? Nós todos sabemos reconhecer isso. Nós que andamos ao colo das nossas mães e que ainda temos essa ideia, não é? Sei lá, eu tenho andado por muito lado, frequentei muitas escolas, muitas universidades, tenho dito isto várias vezes, mas aquilo que eu considero como a minha aprendizagem fundamental em toda a minha vida foi aquilo que aprendi ao colo da minha mãe e da minha avó. Isto é, esses poucos anos da minha vida, esses primeiros anos da minha vida foram decisivos para toda a minha vida. E tudo o que eu depois vinha a aprender ou a consolidar não é senão coisas que venho a adquirir depois, mas que sem aquela base, seguramente que se tinha-se feito tudo. Portanto, acho que é extremamente importante e é bom que neste dia, de facto, a mãe tenha um lugar de relevo e se perceba a importância de cada mãe para os seus filhos. Já não digo para o seu marido, como é óbvio, para toda a família, mas para os filhos, nomeadamente. Penso que os filhos, quando ao colo da mãe e do pai, e sobre os joelhos do pai e da mãe, podem aprender aquilo que é o essencial da vida humana. Tudo o resto a gente pode aprender nas universidades, matemática, geografia, ciências, tanta coisa podemos aprender. Mas há coisas que nós não aprenderemos senão no colo da mãe e no colo do pai. E, portanto, este dia é o Dia da Mãe, e é muito importante que, de certo modo, esta catedral do cristianismo, primeira catedral da Igreja Nascente, que é o cenáculo, em que Maria também estava presente, de certa maneira, e os cenáculos das nossas casas, das nossas famílias, as catedrais das nossas famílias, convém que a mãe esteja presente e que seja esse sinal. A mãe aproxima-nos dessa experiência do amor de Deus, do que foi o sinal por excelência do amor, a morte, a paixão e a ressurreição de Cristo. Tudo somado à aproximação máxima de Deus até nós. Por isso é que ele morreu numa cruz. Porque ousou aproximar-se de nós, sendo nós como éramos. Que não éramos grande coisa. Digamos, não somos grande coisa. Aproximou-se de nós e aproxima-se de nós até esse ponto. E se quiser, sei lá, o Antigo Testamento está cheio de imagens maternais de Deus, que nos pega em nós como uma criancinha, que nos dá de comer, que nos alimenta, que nos ensina a andar, que nos levanta para nos beijar. Está cheio dessas imagens belas para dizer que Deus não é um abstrato, não é um teórico, não vive fechado lá no seu céu e que não quer ter nada a ver connosco, mas que Deus se interessa por mim, particularmente por si, particularmente por cada ser humano. Não há nenhum ser humano. O Papa diz uma frase, acho que é neste texto, interessante, que é: por mais que queiramos, nós não vamos conseguir fugir de Deus, porque Ele ama-nos de tal maneira que nunca nos deixará em paz. Nesta análise que fazemos aos textos bíblicos que se escutam nas Eucaristias de domingo, temos de passar ao segundo, é da carta de São Pedro, no capítulo 1, que a experiência de fé é aí proposta quando se diz que sem o terdes visto, vós o amais, sem o ver ainda, acreditais nele. De certo modo, este texto cola-se muito bem ao texto do Evangelho, em que, de certo modo, isto vai aparecer mais vincado. De facto, nós não temos visão de Cristo pelos olhos, não é? Mas nós sentimos-lo e vemos-lo de outra maneira, não é? Nós vemos-lo com o coração, e o coração vê mais fundo, vê mais longe do que vê os olhos. Os meus já não são grande coisa, mas há quem veja muito bem. Muito bem em termos oftalmológicos. Mas não é a única maneira de ver. Os cegos também veem. E também veem bem. Portanto, há outros modos de ver. E eu penso que o que está aqui é esta maneira muito, muito bela de cada um de nós sentir bem viva em si
a presença de Deus. A presença de Deus. E, neste caso, a presença de Jesus. E há aqui uma expressão que perpassa o texto também e que, de certo modo, dá um mote também a este domingo, que é o domingo da misericórdia, não é? Da misericórdia de Deus, desde o ano 2000, que o Papa João Paulo II instituiu este domingo, segundo da Páscoa. Não é depois da Páscoa, é da Páscoa, como domingo da Divina Misericórdia. E há aqui uma frase que fala disso, que fala de Jesus Cristo, que em sua grande misericórdia, foi devido à sua grande misericórdia que Ele veio ter connosco. Está outra vez a misericórdia, que é outra maneira, é outra palavra gorda da Bíblia, a graça, a misericórdia, o amor, a ternura, a paz, a alegria, a esperança. São palavras gordas. E na sua grande misericórdia está outra vez que veio ter connosco, porque se aproximou de nós, ainda que muitas vezes também a misericórdia não é visível, não se vê, porque não é só coisas, é muito mais do que coisas. A verdadeira misericórdia tem que nos atravessar por dentro, não é? A verdadeira misericórdia é a nossa paixão pelo nosso irmão. Em plena verdade. De tal modo que tudo o resto que possa daí derivar, isto é, o auxílio que eu lhe possa dar, mesmo em termos materiais, deriva dessa experiência funda. A Bíblia diz que a misericórdia é entranhada, vem das entranhas. Pronto, vem de dentro, vem das vísceras, vem do útero materno, como se eu sentisse nós sentimos a vida dos nossos irmãos como sendo a nossa própria vida, fazendo parte da nossa própria vida. Se faz parte da minha vida, eu não posso passar ao lado de ninguém. Isto é, não posso considerar ninguém como alheio, que não merece a minha dedicação, o meu interesse, a minha aproximação. É isso, foi essa atitude de atenção, de proximidade a todas as pessoas que fez do Papa João Paulo II um santo, beatificado precisamente neste domingo da Divina Misericórdia? É bom que seja. Eu não sei se o dia foi escolhido de propósito, penso que sim. Exatamente por ser o dia... É beatificado neste domingo, precisamente, que ele instituiu, o dia que ele instituiu, da Divina Misericórdia. E eu penso que se ele teve algumas intuições muito fundas, e uma delas foi essa. Foi fazer-se próximo das pessoas todas. Digamos que ele tinha particular predileção também para isso, e facilidade. Nem todos o têm, facilidade para se aproximar das pessoas. Ele tinha essa nota muito particular de saber aproximar-se das pessoas com extremo carinho. E isso é importante e é uma nota que vem de Deus. Não podemos esquecer, não é? E, portanto, é bom que, de certo modo, seja beatificado, isto é, feito um pioneiro, um beato é um pioneiro de um mundo novo, e este Papa abriu esse caminho da ternura, da aproximação, da misericórdia a este mundo. Seria bom que no dia em que ele é beatificado, neste domingo, nós não esquecêssemos esse Papa e, sobretudo, a mensagem da misericórdia que ele deixou. Muito acesa. Há também que relacione a escolha da data da sua beatificação com o facto de ser o primeiro dia do mês de Maria. Do mês de Maria. Também pode ser, porque Maria aí está outra vez. Batemos no mesmo, aí está a mãe, e ele também era um devoto fidelíssimo da Mãe Maria. Portanto, tudo somado. De facto, este ano calha, domingo da Divina Misericórdia, início do mês de Maria, calha quase tudo. E, portanto, digamos que é o dia ideal para beatificar o Papa João Paulo II, sem dúvida. É neste domingo que se escuta também um outro texto. Nas Eucaristias escuta-se um outro texto que nós vamos analisar já de seguida, do capítulo 20 do Evangelho de São João. Este Evangelho é também um convite à fé, a acreditar no ressuscitado, mas por uma saudação de paz. O que significa essa saudação que Jesus faz? A paz esteja convosco. É sempre assim que ele se apresenta aos seus amigos. Quer quando o diz, quer quando não o diz. Mas a pessoa dele, a presença dele, é uma presença de paz. E paz também significa felicidade. A presença dele inspira isso e transforma logo o ambiente onde ele se aproxima. Aqui, deste ambiente fechado, pesado, não é? Lúgubre quase, porque as pessoas ainda estão completamente cheias, preenchidas pelo medo, não é? Entre este amor novo, esta paz nova, esta felicidade nova, que arromba portas, não é? Que arromba portas, que arromba janelas, que arromba corações, que arromba vidas. É a primeira nota. E depois, não sei o tempo que temos muito, temos pouco. Não temos muito, mas ainda temos o suficiente para analisar o texto. Sim. Esta nota é fundamental. E é assim, está um contacto com uma coisa, com uma nova realidade que não era previsível. Eles são apanhados de surpresa com esta vinda de Jesus, que com portas fechadas, com paredes, aparece no meio deles, não é? E ele é aquele que está sempre no meio. Notem, está no meio deste cenáculo, desta primeira catedral da Igreja Nascente. Como vai estar no meio das nossas comunidades reunidas no domingo, também vai estar no meio, ele está sempre no meio, o lugar dele é sempre no meio.
isto é o lugar da máxima importância, para nós percebermos que ele é a nossa referência e que nunca o podemos esquecer, que não há outra maneira de nós vivermos a não ser dele, de receber sempre a nossa vida dele, por isso ele está no meio, é importante. Certamente se notou depois que estes 10, por isso eram 10, que estavam na altura reunidos, e Judas já lá não estava, e também não estava um outro, que era Tomé, porque depois o Evangelho não lhe vai dizer. Estes 10 que lá estavam, ao contactarem com essa nova realidade toda, com esse Jesus que veio ao encontro deles, não foram eles que foram ao encontro dele, foi ele que veio ao encontro deles. Depois encontram Tomé e dizem, nós vimos o Senhor, vimos. Este vimos no texto grego é um perfeito. É o orakamen, é um perfeito. Nós vimos, que se deve traduzir assim, nós vimos e estamos a ver o Senhor ressuscitado. Nós vimos e estamos a ver. Vimos e continuamos a ver. Este olhar é a vida da testemunha. Não há uma testemunha que possa dizer, bom, eu vi, mas já não estou a ver. Já não é credível. É preciso que a pessoa que vai testemunhar seja credível, não tem que ter visto e continuar a ver. Porque há de facto depois esse envio que o próprio Jesus faz. E entretanto, deixe-me só notar isto porque eu acho fabuloso, que é, Tomé diz que não vai nisto, não vai nesta conversa, né? A não ser que ele próprio faça a experiência científica. Isto é, que meta o dedo nas chagas da mão e que meta a mão na chaga do lado de Jesus. Se eu não fizer mesmo assim, não vou nessa conversa. E o texto chama este Tomé gêmeo nosso. Nós também somos assim. Então... E por isso dizemos que queremos ver para crer como Tomé. Exatamente. Não é? E depois o curioso é que 8 dias depois, já estamos neste ritmo dominical, não é? 8 dias depois, eis que Jesus aparece de novo no meio e dirige-se imediatamente a Tomé e diz, Tomé, traz aí o teu dedo e mete-o na minha mão, traz a tua mão e mete-a no meu lado. E Tomé, como se sabe, não foi lá fazer nada disto. Tomé sentiu-se aqui adivinhado. Aqui está um encontro surpreendente. Este é que são os encontros do ressuscitado. Isto é, surpreende-nos, venha ao nosso encontro de forma completamente nova. Não estávamos nada à espera. Nem Tomé estava à espera disto. Tomé deve ter pensado, e como é que ele sabe que eu queria de facto lá ir meter o meu dedo na mão, na chaga da mão, e a mão no meu lado? Como é que ele sabe isto? E é aqui que ele cai e diz, não vai lá meter o dedo nem meter a mão, mas diz simplesmente, meu Senhor e meu Deus. Aí está esta novidade de uma vinda surpreendente deste mesmo Senhor Jesus, que me podem enganar a mim e assim a qualquer um, e aqueles que dizem que não creem, também podem ser encontrados. Ninguém está livre de ser encontrado por essa experiência pode acontecer, de facto. Pode acontecer. António Couto, o nosso tempo terminou. Agradeço ter estado neste programa hoje e ao longo das últimas semanas para uma análise aos textos bíblicos. Muito obrigado por ter estado connosco, onde de facto quisemos provocar estes encontros com os textos da Bíblia para descobrir desafios que eles nos colocam nos dias de hoje. Tenham um bom fim de tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.